A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos para a parte 2 do tema Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. O espírito do erro, querendo atacar. Então Deus nos avisa, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabemos que somos salvos pela graça através da fé. E essa fé, a fé salvífica, a fé genuína, ela tem evidências e características. Somos salvos pela graça, através da fé somente. E a fé bíblica, ela abre para que o Espírito Santo entre no coração da pessoa. Em Romanos, Paulo dizia que se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vocês vão viver. Mas se viverdes na carne, morrereis. Isso está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 13. Então, muitos dizem que tem fé, mas é uma fé religiosa, porque essa fé não tem evidência de arrependimento, não tem fome e sede de Deus, não tem temor, santificação, respeito pela santidade de Deus. Essa fé é o espírito do erro enganando a pessoa. É uma fé religiosa. Porque quando uma pessoa realmente tem fé, ela não se escarnece de Deus. Ela não brinca com o pecado. Ela não esconde o pecado. Mas ela confessa e deixa e alcança a misericórdia. Como diz em Provérbios 28:13. Hoje temos uma doutrina diabólica, um espírito do erro chamado hypergrace. A hipergraça, ou a graça barata, não importa o que você faça, se Deus te predestinou, uma vez salvo, sempre salvo. Deus já perdoou pelos seus pecados, não precisa nem pedir perdão. Sabemos, amados, que o salário do pecado continua sendo a morte. Adão e Eva tinham livre-arbítrio e escolheram rejeitar a Deus. Deus jamais vai tirar a sua mão de nós, e o seu Espírito veio para habitar conosco para sempre. Quanto a Deus, a sua fidelidade é 100%. Mas isso não quer dizer que nós não podemos, depois de ter recebido o Senhor Jesus Cristo, apostatar. Isso é plenamente possível, como Demas, que seguiu o Senhor Jesus Cristo e depois apostatou. Vemos sem dúvida que sempre existirá a possibilidade da pessoa, depois de receber o Senhor Jesus Cristo, rejeitar o Senhor Jesus Cristo e pecar voluntariamente e permanecer no pecado, extinguindo o Espírito Santo. Porque primeiro entristece o Espírito Santo, depois extingue o Espírito Santo e aí blasfema contra o Espírito Santo. Um abismo chama outro abismo. Hoje vivemos um evangelho visto em muitos lugares, infelizmente, amados, aonde se pega numa mão o cristianismo e na outra mão o mundanismo, o pecado escondido. Eu quero usufruir de Cristo e do pecado sem arrependimento. Essas pessoas estão com o espírito do erro. Porque se a pessoa está semeando na carne e não está se arrependendo, essa semente vai germinar e vai frutificar. E o salário do pecado é a morte. Agora, quando a pessoa confessa e deixa, ela alcança a misericórdia. O Senhor não só perdoa, como a purifica de toda iniquidade. Nem raiz, nem ramo vai ficar. Porque se eu tivesse que pagar por todos os meus pecados, se eu tivesse que colher tudo que eu já semei, eu estaria perdido. Se eu tivesse que colher tudo que eu já semeei, quanta coisa Deus já me perdoou, e essa semente, ela é abortada. Não tem consequência. Porque o Senhor Jesus Cristo não levou apenas o pecado, Ele levou o castigo pelo pecado. Sabemos que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos.
A sua misericórdia se renova a cada manhã, pois ninguém é perfeito. Mas se formos sinceros e não escondermos pecados, mas aplicarmos o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus está disponível. Mas como é que nós tomamos posse? É como a cura divina, está disponível. Quando colocamos o óleo ungido, estamos dizendo, eu recebo. A prosperidade estava disponível para Isaac. Como é que ele tomou posse? Ele semeou e aí colheu 100 vezes mais. Assim também o perdão está disponibilizado. O sangue foi derramado. Então 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então a ação de Deus, ela não é automática, mas ela requer da nossa parte o temor humilde e uma fé que se entrega a Deus e que reconhece o seu pecado. Se há pecado que nós não sabemos, o Senhor, de alguma maneira, nos mostrará. É o que o salmista diz no Salmo 19. Diz, Senhor, se existe em mim algum pecado escondido que eu não estou percebendo, Salmo 19, 13 e 14. Sou do meu coração. Salmo 139, versículo 3 e 4, som do meu coração e vê se há em mim algum pecado que eu não estou percebendo. Porque não podemos nós descobrir pecados em nós mesmos. A carne não permite, ela é limitada. Às vezes ela justifica algo que já foi perdoado, não foi perdoado ainda. Às vezes ela condena um pecado que o Senhor já perdoou. Então a carne ela não tem capacidade em si mesma de fazer o veredito e nem de achar pecado em si mesmo. Por causa da soberba, muitas vezes a pessoa não vê o pecado. Mas se ela for temente, ela escapará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se ela for temente, o Senhor mostrará. Porque se o árbitro é a paz, bendito o desconforto. O Espírito Santo tira a paz quando o crente peca, quando o cristão peca, e ele é sincero, fez por fraqueza, não foi voluntário. Porque o pecado voluntário, diz lá em Hebreus capítulo 6, e em outros textos em Hebreus também, que não há perdão, porque a pessoa escolheu, e aí ela cauteriza sua mente. Mas todos nós temos fraquezas, falhas e limites, porque, embora sendo sinceros e tementes, que é a marca do salvo. Todo salvo, ele é humilde, temente, ele respeita a santidade de Deus, ele odeia o pecado, ele peca involuntariamente. Todo salvo só peca involuntariamente. Então, o que vemos é que aqui está uma marca, uma característica da verdadeira fé. Quando uma pessoa, ela teme a Deus, o Espírito Santo tira a paz dela. Graças a Deus por esse bendito desconforto. E o Espírito Santo sonda e vê aquilo que nós não vemos. Então, não há nenhum texto na Bíblia que diz que nós devemos ficar procurando pecado em nós mesmos. Se estamos em paz, é porque o sangue de Jesus nos limpou. Agora, se fizermos algo por fraqueza que não percebemos, o Espírito Santo é o supervisor, é ele que está no controle, não é nós. Quem está no comando da nossa santificação é o Espírito Santo. E ele geme em nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem como revelar ao humilde aonde ele pecou. Quando uma pessoa é salva, o Espírito Santo consegue se comunicar com ela e ela consegue descobrir então esse pecado. Só consegue ter paz e prazer no pecado que ainda não foi salvo, que está sendo enganado pelo espírito do erro, é o espírito do erro. Quem peca, tem paz no pecado, não se arrepende do pecado, esconde o pecado, aí é como os fariseus do tempo de Cristo. Eles não têm o espírito de Deus, têm o espírito religioso. Porque todo salvo, ele tem o temor do Senhor. Ele não briga com o pecado, ele não peca voluntariamente. Essa é uma marca. Quando o Espírito entra, ele gera em nós o novo querer, o novo efetuar. Paulo diz em Romanos 7, no meu homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, a lei do pecado nos meus membros, lutando para tentar me derrubar, me tentando. Então o homem que teme a Deus, o Espírito Santo consegue falar com ele em todo o trajeto. Às vezes ele não entende, o Senhor fala por sonhos, e o Senhor tem paciência com essa pessoa. Então, o espírito do erro é que a pessoa pense que porque ela é salva, ela pode continuar semeando na carne, brincando com o pecado, se misturando com o mundanismo. E que não dá nada, aqui que tem, estou na graça. Deus não leva em conta os meus pecados. Há um espírito do erro por trás dessa doutrina. Uma pessoa que está na igreja, que não se arrepende dos seus pecados, do seu mundanismo, da sua carnalidade,
e diz eu estou salva, tem o espírito do erro nela. Uma pessoa que não sente tristeza pelo seu pecado. Uma pessoa que não luta contra o pecado. Uma pessoa que está sendo transformada, que o mundanismo está saindo dela. Que ela ainda tem prazer no mundanismo. E ela diz, estou salva, não está salva. Ela está com o espírito do erro. Porque a pessoa que ela é salva, o Espírito Santo gera um novo querer, um novo efetuar. Muitos que estão na igreja ainda são candidatos à salvação, mas se arrependerem e se converterem de verdade, serão salvas. O grande problema é que os falsos profetas religiosos, doutrina de demônios, faz essas pessoas pensarem que só porque estão congregando, dando dinheiro, buscando bênção ali, frequentando um templo, que isso automaticamente as faz salvas. E elas se enganam. Esse é um engano muito sério. O maior dos enganos é o engano em relação à nossa eternidade, da nossa alma. Isso é muito sério. Como é importante ter diante de você um verdadeiro profeta, um profeta genuíno, que teme a Deus, que anda com Deus e que prega todo o conselho de Deus. Pois hoje temos aí um evangelho adulterado, gerando mornos, bastardos. O Senhor diz que os mornos ele vai vomitar no final. Já pensou a pessoa frequentar a vida toda, misturada com mundanismo e carnalidade, e depois descobrir que eles estavam contaminados e que não tinham recebido o Espírito verdadeiro, o Espírito do Senhor, mas tinham recebido o Espírito do erro. E o Espírito do erro se transfigura em anjo de luz. Muitas pessoas pensam que o fato de elas ainda continuarem brincando com o pecado não significa nada. Você vai falar com ela, não me julgue, está faltando amor. Não me condene, quem é você para me julgar? Deixa eu fazer o que eu quiser. Eu sou de Deus. Essa obstinação, essa falta de temor, esse destemor, essa falta de penitência, esse coração impenitente, está acumulando ira para o dia da ira. Há um espírito do erro que coloca obstinação, teimosia, dureza de coração. Você pode falar, a pessoa não aceita, ela fica furiosa, ela fica brava, ela fica zangada. Alguns até saem da igreja para não ouvir isto. Porque não querem a luz que exponha os seus pecados, mas querem ficar em trevas confortavelmente, se dizendo cristãos, mas ainda sendo possuídas por um espírito do erro. Que eu e você que estamos ouvindo essa mensagem, irmãos. Então, a evidência de que a pessoa recebeu realmente o Espírito do Senhor e tem uma fé salvífica é que ela agora está semeando no Espírito. Está procurando, ela tem fome e sede de crescer espiritualmente, ela tem fome e sede da presença do Senhor. Ela está procurando agora o fruto do Espírito, crescer em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quer dizer, quando a pessoa é nascida do alto, o Senhor coloca esse querer, coloca esse direcionamento. Esse é o espírito correto, é o espírito do Senhor. Mas se a pessoa ainda está nas obras da carne e não vê nenhum mal nisso, e não se arrepende disso, e não dá nada, o que tem? Aqui estão as obras da carne. A pessoa está na prostituição, na impureza, na lascívia. E ela diz, não, mas Deus é misericordioso, Deus é bom. E não se arrepende, não confessa com a sincera intenção de abandonar aquilo. Fica pedindo perdão e teimando com o Senhor. Diz, Senhor, me perdoa, me ajuda a ter nojo disso, me liberta disso. Se ela não está orando, jejuando, se agarrando no Senhor para largar as obras da carne, ela não é salva. Ó, idolatria. Quantas pessoas, amados, que estão na igreja, que idolatram jogador de futebol, roqueiros do mundo, adoram, idolatram, e você vai dizer, não, o que tem? Não me julgue. Feitiçaria, quantas pessoas que são macumbeiros, que têm ódio, que estão desejando a morte dos outros, inimizade, vive competindo, querendo ser melhor que o outro, vive querendo ser maior que os outros, ser grande, competindo. Vive sem misericórdia, homicídios, que é o ódio aqui, bebedice, glutonaria, se misturando com mundanismo, com bebidas alcoólicas, com fornicação, com músicas do mundo. E essas pessoas estão aí competindo
estão aí vivendo o espírito errado, porque o espírito do Senhor não é um espírito de competição, mas é um espírito de cooperação, é um espírito que nos exercita na misericórdia e na piedade, não em querer ser melhor que o outro, não em querer vencer o outro ou ser melhor que o outro. Que Deus nos livre, amados, em nome do Senhor Jesus.